Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Cum factus esset Iesus honorum duodecim, ascendentibus in Jerusalemum secundum consuetudinem diei festi, consumatisque diebus congregirent, remansit puer Iesus in Jerusalem, et non conioverunt parentes eius. Existimantes altem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et notos. Et non invenientes, regresse sunt in Jerusalem requirentes eum. Et factum est postridum invenerunt illum in templo, sedentem in medio doctorum, audientem illus et interrogantem eos. Stupebant autem omnes quia audiebant, super prudentia et responsis eius, et videntes admirati sunt, et dixet mater eius ad illum, Fili quid fecisti nobis sic, ecce pater tuos at ego dolentes querebamus te, et aetad illos, quid est quod me querebatis, nescia batis quia inisque patris mei sunt oportet messe, et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad Deus, et descendit cum eis, et venit Nazaret, et erat subjitus illis, et mater eius conservabat omnia verba ec in corde suo, et Iesus proficiebat sapientia et etate, et gratia apud Deum et homines. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles, Jesus e seus pais, a Jerusalém, segundo o costume daquela festa. E acabados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais dessem por isso. Julgando que ele vinha com os da comitiva, caminharam um dia inteiro e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Mas, não o achando, voltaram a Jerusalém para o procurar. Aconteceu que depois de passados 3 dias o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Vendo-o, ficaram admirados. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que nos fizeste isso? Eis que teu pai e eu te procurávamos, cheios de aflição. E ele lhes disse: Por que me buscáveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles não entenderam o que ele lhes disse. Então desceu com eles e veio para Nazaré, e lhes estava submisso.
Sua mãe conservava todas essas coisas em seu coração. Entretanto, Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante de Deus e dos homens. Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós sabemos como no decurso da história a Igreja sempre prezou, defendeu, valorizou a família, porque a família é a base de tudo. Aliás, até no campo da sociologia se diz que a família é a primeira célula da sociedade. A sociedade é um corpo, como também o é a igreja, uma sociedade especial, podemos dizer. E em qualquer corpo, se as células são sadias, o corpo é sadio. Se as células se deterioram, vai se deteriorando o corpo. Daí o zelo que tem a igreja pela família. Realmente, se nós formos olhar, se todas as famílias fossem, vivessem, se esforçassem para ser segundo o plano de Deus, este mundo estaria em plena paz, em pleno progresso, sem agitação, sem crimes, sem drogas, enfim, sem nada dessas coisas que tanto mortificam e destroem a sociedade. E Jesus, então, ele não apareceu dos ares, não apareceu espontaneamente aqui na terra sem que se lhe soubessem a origem. Não, Jesus, como diz Paulo, fazendo-se igual a nós em tudo, exceto no pecado, também nisto ele se fez semelhante a nós. Nasceu no seio de uma família, embora de modo muito pobre. É difícil nós afirmarmos que alguém neste mundo nasceu tão pobremente como Jesus, porque mesmo nas favelas, onde nascem as crianças, pelo menos é um barraco onde a família se abriga. Jesus, ao nascer, não teve nem isto, teve que nascer numa manjedoura, justamente para nos provar duas coisas. Primeiro, ele nasceu de Maria, Maria, esposa de José, José, pai nutrício de Jesus. Estava aqui a figura de uma família. E em segundo lugar, para nos mostrar como são passageiras, como são, até podemos dizer, insignificantes diante dos nossos interesses eternos, as coisas materiais. Jesus, por quem, para quem e em quem foram criadas todas as coisas, vem ao mundo e não tem nada de seu. Como diz João, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por isto, amados, pensemos bem em nossas famílias. Quantas vezes a família não vive bem, vive em desacordo, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. E tudo por quê? Principalmente por dois motivos: um motivo humano e um motivo cristão. O motivo humano, exatamente por falta deste esforço. Nós dizemos até num ditado, e muito certo, quando um não quer, dois não brigam. Ora, começa a diferença entre dois irmãos, um se exalta mais que outro, está feita a falta de paz. E os esposos, eu já repeti várias vezes, e vou dizer mais uma vez, eu não me lembro, sinceramente falando, eu não me lembro nenhuma vez de ver meu pai discutir com minha mãe ou vice-versa.
Eu tenho certeza que eles discutiam. Isso é normal das pessoas humanas. Jamais, porém, na nossa presença. Porque realmente, se o pai e a mãe, o esposo e a esposa, portanto, litigam entre si, brigam, é claro que os filhos têm um mau exemplo. A mesma coisa se diga dos irmãos entre si. Um procurando sempre o bem do outro, isto é família. E Jesus nos dá o exemplo perfeito no Evangelho de hoje. Primeiro, era submisso, quer dizer, obediente aos seus pais. Vejam bem, um Deus feito homem obedecendo a pessoas humanas. Um Deus que obedece aos homens. Segundo o seu crescimento, Jesus crescia na idade, na sabedoria e na graça. Nós às vezes dizemos, quando a pessoa já adulta não tem seu juízo, nós vemos fulano tem um juízo de criança. Aquilo discorda da idade dela e do modo de agir. Jesus era o contrário. Todos percebiam este crescimento harmonioso. Claro que a própria natureza, se nós fizermos aquilo que é necessário, e claro, na alimentação, nos cuidados com a saúde, claro que a própria natureza se encarrega de que nós cresçamos em estatura. Mas de qualquer maneira, depende da nossa colaboração, fazer aquilo que devemos fazer. Mas o mais importante vem depois. Crescia na estatura, na sabedoria e na graça. Na sabedoria e na graça, quer dizer, na sabedoria, na busca daquilo que é principal, daquilo que é mais importante na vida da pessoa humana, não se perdendo em coisas que distraiam nos nossos interesses para a vida eterna. Nós vemos que até Maria, naquela angústia legítima de mãe, juntamente com ela certamente São José, ficaram assim: mas filho, por que fizeste assim conosco? Não lhe ocorreu que teu pai e eu andávamos preocupados à tua procura? E Jesus diz: por que me procuráveis? Não sabias que devo me ocupar das coisas de meu pai? E diz o Evangelho que Maria não entendeu aquelas palavras, mas as guardava no coração, meditando-as. Eis aí outro assunto importante dentro da família: a liberdade que os filhos devem ter para escolher o seu estado de vida ou sua profissão. Quantas vezes esta profissão é imposta? A pessoa não tem vocação nenhuma para ser médico, mas os pais acham bonito ter um médico na família. Que médico vai ser este se ele não tem vocação? Desculpem a falta de reverência ao lugar, mas daria talvez muito melhor um açougueiro do que um médico. É uma profissão nobilíssima, todas as profissões são nobres, mas cada um vai naquilo que é competente. Porque um advogado, é importante ter um advogado na família, ter um engenheiro. Não, os pais devem perscrutar a preferência dos filhos, o que eles pensam de ser mais tarde. E uma desgraça verdadeira é quando os filhos demonstram a vocação para o estado religioso e o estado sacerdotal, sobretudo, e eles são contraditados nisto. Os dois extremos são viciados. Assim como muita família quer ter um médico, um advogado, um engenheiro na família, muitos querem ter um padre também. Mas você perguntou se seu filho tem essa vocação? Lembro-me que um tempo de seminário, o reitor despediu um aluno porque não tinha jeito para isso, e a mãe chorava. Eu estava presente nesta cena. Chorava, e o reitor não tinha mais como argumentar, disse: minha senhora, talvez a senhora tenha vocação, mas seu filho não tem. Aí convenceu. Então a importância, e quantas pessoas assassinam uma vocação sacerdotal
uma vocação religiosa. Agora vejam que responsabilidade, diz o padre Antônio Vieira, que se alguém por maldade tira a vocação de alguém, todas aquelas pessoas que se salvariam e não vão se salvar, porque este padre, porque esta vocação não se realizou, esta pessoa vai responder por todas estas almas. Vejam que responsabilidade terrível. Portanto, o respeito às vocações. Vejam, Maria foi um exemplo perfeito. Ela não foi discutir. Mas o que é isso, filho? Tem coisa para fazer lá em casa, você não tem outra coisa? Veja, seu pai é carpinteiro, cuide de ser um bom carpinteiro. Não. Maria guardava estas coisas no seu coração, meditando-as consigo. Lembro-me de uma história real acontecida no tempo de São João Bosco. Nós sabemos como ele era bom, competente em pedagogia, educação da juventude. Dizem os entendidos que ele estava 50 ou mais anos à frente da pedagogia da época. Muito alegre, expansivo, tinha amizade com pessoas também gradas da sociedade, e havia lá uma condessa, uma baronesa, tinha vários filhos, e certo dia ele entrando escutou aquela baronesa como que distribuindo as profissões para seus filhos. Você, meu filho, vai ser engenheiro, você, minha filha, vai ser isto, você, meu filho, você vai ser médico. E quando ia apontando para o filho mais novo, ele entrou, exabrupto, entrou na sala e disse: e você vai ser padre. Acreditem, mas a história da vida dele diz isto. Quando ela falou, ela respondeu: padre, prefiro o meu filho morto. Ele se encheu de tristeza, ele que entrou com tanta alegria, com tanta exultação, ficou triste, só olhou para ela e disse: a senhora pediu. 2 semanas depois o filho estava morto. Pegou uma doença muito grave, não houve cura e ele morreu. Você pediu, estão vendo? Então a responsabilidade, e o apóstolo São Paulo nos diz em breves palavras: em primeiro lugar, mulheres, respeitai vossos maridos, sede submissas aos vossos maridos, porque isto convém no Senhor. Vejam bem, não é simplesmente respeitar porque ele é um homem, não. A igreja sempre ensinou e ensina e haverá de ensinar que diante de Deus, quanto à natureza humana, quanto à personalidade humana, os dois são absolutamente iguais diante de Deus, tanto o homem como a mulher. A igreja fiel, depositária da verdade divina, não faz distinção. Agora, o que a igreja fez, faz e fará é sempre defender aquilo que é papel especial do homem e aquilo que é papel especial da mulher. Se cada um estiver no seu métier, no seu mundo do trabalho próprio, é claro que haverá harmonia na casa, porque o poder da mãe se harmoniza com o do pai e se faz então um ambiente quente, bom, gostoso para os filhos. Lembrem-se, o mundo se tomou de espécie quando o Papa, de tão pouco tempo, João Paulo I, numa das pouquíssimas audiências que teve, numa delas ele disse: Deus é também mãe. Que expressão interessante. A mídia do mundo inteiro comentou esta frase do Papa: Deus é também mãe. E é fácil de nós entendermos, porque na visão cristã da família, os pais, diante dos filhos, representam Deus. Ou bem ou mal, mas representam. Isso é tão sagrado que a Bíblia chega a dizer: ainda que comece a faltar o juízo àquele que te gerou, nunca o desprezes. Nunca des tristezas à tua mãe, aquela que te gerou.
porque Deus está presente nos pais. Agora, é claro que os pais devem sempre se espelhar em Deus, e nós vemos como de fato Deus se revela nos dois, no pai e na mãe, no esposo e na esposa. No esposo, pai, revelam-se principalmente essas propriedades de Deus: Deus Criador, Deus Providência e Deus Forte, Deus Defensor. Criador é o homem que desencadeia o processo da geração. É por ele que começa. Mas assim como Deus gera um ser, cria um ser e não o abandona, Ele cria o ambiente todo para que este ser possa se realizar. Daí a providência divina. Assim o pai consciente, o pai temente a Deus, todos os dias deixa a sua casa, a sua esposa, seus filhos em segurança e vai trabalhar para trazer o necessário para o sustento da sua família. Eis aí Deus Providência. Se um dia acontece qualquer perigo que ameaça a esposa, os filhos, quem vai tomar a primeira atitude? É o pai, é o homem forte da casa. Ele vai às vezes até enfrentando perigos, mas vai defender a sua esposa, vai defender a mãe dos seus filhos com eles. A mãe representa outras qualidades de Deus. Em primeiro lugar, a ternura. Deus é eterno, Deus é delicado para com todos nós. Deus nunca foi grosseiro e nunca será. Assim como a mãe também. Nós sabemos quanta estima os verdadeiros filhos têm pelas suas mães, porque a mãe é eterna. A mãe é benigna, ela sabe compreender os filhos, ela os defende, nunca entrando em conflito com a autoridade do pai, mas sempre amaciando as coisas, sempre tornando-as mais suaves. A mãe é o símbolo da bondade no lar. Nós dizemos, quando falta a mãe numa família, como aquela família fica diferente. Faltou alguém, de certo modo, num aspecto principal naquele lar. Não é mais a mesma família, porque faltou aquela bondade sempre presente da mãe. Outra qualidade que Deus tanto tem, aliás, Ele é por essência, todas as qualidades em Deus existem por essência, mas como se reflete na mãe? Sobretudo na paciência. A mãe é paciente. É difícil ver uma mãe verdadeira que mereça este nome agastar-se com os filhos, brigar com os filhos, tratá-los com brutalidade. É sempre aquela paciência, não só no trato com os filhos e com o marido, mas nas coisas de cada dia. Nós às vezes não damos o verdadeiro valor à nossa mãe, o marido às vezes não dá o verdadeiro valor à sua esposa, que todos os dias começa, continua e termina os trabalhos iguais, todos os dias. Ora, isto é um trabalho de exímia paciência. E sempre com o mesmo bom humor, sempre com a mesma perseverança, sem nunca desanimar, todos os dias repetindo aquelas coisas que dizem respeito ao bem da casa, ao bem do esposo, ao bem dos filhos. Por isso diz Deus, através de São Paulo: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Jamais sede grosseiros com elas. Vejam o diferencial. Assim que o verdadeiro marido, desculpem dizer entre aspas, domina a sua esposa, é pelo amor, pela bondade, a obediência, a submissão. Mulheres, sejam submissas. A submissão não se alcança pela brutalidade, pela força física. Pode-se obrigar a pessoa, mas não consegue a submissão. A submissão é fruto do amor, fruto da amizade, do respeito, e assim deve ser o esposo.
E diz também: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Eis aí, Jesus era obediente, Jesus era submisso. Filho, sede obedientes aos vossos pais, porque isto é bom no Senhor novamente. Vejam bem, por que no Senhor? Porque, como dissemos, os pais realmente representam Deus no lar. Bem ou mal, mas representam. Oxalá todos o representassem bem. E termina também a palavra de Deus dando um recado forte aos pais. Pais, não maltrateis os vossos filhos, para que não desanimem. Aquela coisa de sempre impor, sem nenhum diálogo. É claro que a criança, o jovem podem desanimar, que eles devem perceber que mesmo quando existe um rigor da parte do pai, da parte da mãe, se às vezes não entendem na hora, mas que depois entendam: realmente meu pai tomou esta atitude, realmente minha mãe tomou esta atitude porque eles me amam, não por outro motivo, não porque descarregaram em mim os seus nervos, mas fizeram isto, como se diz, com o coração na mão. Assim, amados, nós seremos também nos lares imitadores de Jesus Cristo. Mas vejam que Jesus crescia na sabedoria e na graça diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus não há problema, que Deus perscruta os corações, sabe o que passa dentro de cada um. Mas até os homens percebiam este crescimento em todas as dimensões do próprio Jesus. Podíamos ir longe nessas considerações, baste isto. Terminemos apenas dizendo aquilo que diz uma bela canção, não me lembro exatamente a qual, mas é cantada também na igreja: que os pais sejam José, que as mães sejam Maria e que os filhos sejam Jesus. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorium celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filio Dei Ungenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialium Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutium descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum sede de dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filius simul adorator et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis saeculi. Amen.